Olá pessoal, saudações a todos. Mais uma vez, eu, o apóstolo Robson, estou aqui com imenso prazer, com alegria no meu coração para transmitir a vocês a maravilhosa palavra de Deus. E como sempre, hoje mais um tema muito sério, tá? E você vai entender a seriedade daquilo que eu vou falar agora, ok? Hoje eu queria falar para vocês das vezes que Jesus falou a respeito do inferno. Daquele lugar que é um lugar de sofrimento, onde serão lançados as pessoas que não aceitaram Jesus e aqueles que brincaram com Deus enquanto estavam aqui nessa vida. Brincaram fazendo tudo o que eles queriam fazer: maldade, corrupção, roubo, prostituição, relações fora do casamento, relações sexuais e assim por diante. As pessoas que não se converteram, as pessoas que não se arrependeram dos seus erros e não entregaram suas vidas a Jesus. Eu estou falando dessas pessoas, tá? E vamos entender agora a seriedade, a gravidade desse tema, tá? Eu vou citar duas palavras apenas, esse vídeo não vai ser longo, tá? E eu vou transmitir essa mensagem de uma forma bem objetiva e você vai entender a seriedade desse assunto, desse tema, tá? O primeiro versículo, a primeira passagem está no livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, o capítulo de número 13, a partir do versículo 47. Preste muita atenção. Diz assim: O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. Aqui Jesus ele está fazendo uma comparação, ele está contando uma história, tá? Para transmitir um ensinamento. O título dessa mensagem diz o seguinte: a parábola da rede. Parábola significa basicamente uma comparação, tá? Jesus está fazendo uma comparação. Versículo de número 48. E quando já está cheia a rede, né? Os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins jogam fora, deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu vou citar mais uma vez só esse último versículo, tá? E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes, ok? Gente, fornalha acesa é um inferno, tá? Choro e ranger de dentes significa o seguinte: você já foi num hospital ou já presenciou algum acidente no qual uma pessoa quebrou a perna ou sofreu uma ferida grave? Você já presenciou isso? E na maioria das vezes, essa pessoa, de tanta dor que ela está passando, de tanto sofrimento, ela arranja os dentes, ela geme de tanta dor e dos olhos dela saem lágrimas. Ela começa a chorar de tanta dor, de tanto sofrimento que ela está passando. E Jesus ele conta uma história dizendo o seguinte: o reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada no mar e os pescadores puxam essa rede até a praia e lá escolhem os peixes bons, eles separam, colocam no cesto, e os peixes ruins eles jogam fora, lançam fora e jogam na fornalha acesa, tá? Jesus está querendo dizer o seguinte, que na consumação dos séculos, quando ele voltar, no dia do juízo, os anjos vão separar as pessoas boas, aquelas que temem a Deus, aquelas que aceitaram o Senhor Jesus como Salvador, aquelas que se arrependeram de seus pecados e se entregaram de corpo, alma, espírito, coração verdadeiramente a Deus. Esses são os considerados os bons, tá? Os que buscam agradar a Deus, obedecer. Eles vão guardar essas pessoas, separar elas de um lado, e do outro eles vão jogar fora, eles vão lançar fora no inferno
as pessoas más que não se arrependeram dos pecados, que viveram na corrupção, na mentira, no roubo, nas relações fora do casamento, homem e mulher. Enfim, basicamente é isso. As pessoas que não se arrependeram, que não se entregaram para Jesus, as más serão lançadas na fornalha acesa, que representa o inferno, tá? E ele diz: ali haverá choro e ranger de dentes. Olha a seriedade desse tema. Eu acredito que você não quer isso para a sua vida. Sabe? Passar toda a eternidade rangendo os dentes de tanta dor, gemendo de dor e chorando de dor. Gente, o que estou falando aqui é muito sério. Leve a obra de Deus, leve a igreja, leve a palavra de Deus a sério, não brinque com isso. Se você conhece, a vida com Deus não é uma brincadeira. A vida com Deus não é coisa de criança, é para ser levada a sério. Se você ainda não conhece, busque conhecer, busque ser fiel a Deus, busque se arrepender dos pecados, se converter verdadeiramente ao Senhor. É isso que Ele espera de você. Procure uma igreja, tá? Isso é muito sério, gente. O inferno não é brincadeira, tá? O sofrimento é eterno. Quem for para lá não é o purgatório que a Igreja Católica diz. Isso não existe. Na palavra de Deus, isso não existe nas Escrituras. Onde ali as pessoas vão ficar um determinado tempo pagando pelos seus pecados e depois vão sair de lá para o reino de Deus. Isso não existe, gente. Quem for para lá, quem for para o inferno, vai passar toda a eternidade chorando e rangendo os dentes de tanta dor, de tanto sofrimento, ok? E olha só o que diz. E olha só o que diz o livro de Lucas, tá? Mateus, Marcos, Lucas. É o terceiro livro do Novo Testamento. O capítulo agora é o de número 16, tá? A partir do versículo 19, eu vou resumir para você, tá bom? Porque é grande esse versículo, esse capítulo. Eu vou resumir, mas você vai entender aqui. Muitas pessoas já conhecem essa história, tá? Jesus, ele conta a história do rico e do mendigo. Gente, e eu vou resumir. Eu só vou citar um versículo só, tá? Mas a história eu vou resumir para você entender. O versículo de número 23. O rico que foi para o inferno, nessa história, nessa comparação que Jesus ele faz, que Jesus ele conta, mais uma vez, ele disse que um certo homem, que era rico, ele foi para o inferno. O versículo de número 23 diz assim: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e Lázaro no seu seio. O rico que foi para o inferno, nessa história que Jesus ele conta, ele olhou e ele viu Lázaro e Abraão. Lázaro era um mendigo que foi para o reino de Deus, que foi salvo. Abraão também é o pai dos judeus, né? Que a Bíblia conta lá no livro a partir do livro de Gênesis. E ele viu os dois lá, no reino de Deus, no paraíso. E aquele homem, ele teve a oportunidade, enquanto ele estava aqui nessa terra, nesse mundo, de se arrepender dos pecados dele, de aceitar Jesus, de buscar a Deus, de ser fiel, de ser obediente. Mas ele não deu crédito, simplesmente ele rejeitou, ele ignorou o reino de Deus. E como consequência, como resultado, ele foi condenado ao inferno. Esse rico foi para lá, e um mendigo que aceitou Jesus, que se arrependeu dos pecados também, porque ambos eram pecadores, seja o mendigo, seja o rico. O mendigo aceitou a Deus, se arrependeu dos pecados, buscou a Deus e foi salvo. Entrou no reino de Deus. E lá esse rico, a Bíblia conta, no inferno, ele estava em tormentas. Quem for para lá vai viver atormentado por toda a eternidade. Gente, isso que eu estou falando não é brincadeira. Olha a seriedade disso, e eu quero que a partir de hoje você
busque a Deus, busque agradá-lo, obedecê-lo, tá? E o sofrimento era tão grande que por um momento ele pediu para Abraão, se possível, molhar a ponta da língua dele com água, para que ele viesse a se refrescar. Só que não era possível isso que ele estava pedindo. Não era. Porque quem foi para o reino de Deus não pode passar para o inferno. Existe um grande abismo, tá? O inferno fica num lugar e o céu, o paraíso, fica em outro. Então, isso não foi possível, para você ver o sofrimento que aquele homem estava passando. E ele diz o seguinte: Pai Abraão, se possível, avise as pessoas que estão na terra, que estão vivas ainda na terra, para que elas se arrependam, para que se convertam a Deus e não venham para cá. Ok? Ele pede isso para Abraão porque o sofrimento era tão grande que ele não estava aguentando e não queria que ninguém fosse para lá. Tá? E aí Abraão respondeu que as pessoas têm os profetas, têm os homens, têm as mulheres de Deus para pregarem a palavra, e assim as pessoas que aceitarem, que se converterem, essas serão aceitas por Deus, tá? Então, o que eu queria dizer é o seguinte: Jesus claramente nos mostrou em várias passagens o perigo do inferno, o quanto que é perigoso você ir para lá. Ninguém quer se acidentar e quebrar um braço e sentir aquela dor insuportável, ou tomar um tiro, ou sofrer qualquer ferimento grave e sofrer com aquela dor, com aquele ferimento, ranger os dentes, chorar de tanta dor. Ninguém quer isso. Então não queira ir para o inferno, porque é isso que vai acontecer com aqueles que vão para lá. Jesus disse, não sou eu que estou dizendo, eu sou pequeno, eu sou um homem apenas, mas Jesus disse, no inferno haverá choro e ranger de dentes, eternamente, eternamente. Preste atenção nessa palavra. Pessoal, não é brincadeira, não é coisa de criança. Busque a Deus, ame a Deus, se converta a Ele, aceite Jesus como Salvador, se arrependa dos pecados, se batize nas águas e viva para agradar a Deus dia após dia. Dia após dia, eu tenho certeza, a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, sendo fiel a Deus, buscando a Deus, amando a Deus, esse será salvo, tá? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, persevere em amar a Deus, em buscar e adorar. Aceite Jesus na sua vida, pois Ele é o caminho para o reino de Deus. A obediência a Ele é o caminho que nos leva ao reino de Deus. E eu tenho certeza que um dia você vai entrar num paraíso, num lugar onde não vai haver sofrimento, miséria, fome, assassinato, tudo de ruim que a gente vê nesse mundo. Ok? Então, ame a Deus, tá? Jesus nos ensinou o perigo do inferno e eu desejo do meu coração que você que está me ouvindo não vá para lá. Busque a Deus, ame a Deus acima de todas as coisas. Essa era a mensagem que eu tinha para vocês. Eu gostaria de fazer uma oração breve para aqueles que estão doentes, enfermos, oprimidos, cativos. E Deus vai manifestar a glória dele na sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Então ore comigo. Levante as suas mãos para os céus e repita: meu Deus, em nome de Jesus, unge as minhas mãos com teu poder. Coloca nelas a tua unção de cura, de libertação. Coloque a sua mão no local da dor, no local da enfermidade ou sobre o alto da sua cabeça e repita comigo: meu Deus, em nome de Jesus, todas as doenças, todos os demônios, todo o mal, do alto da minha cabeça até a planta dos pés, jogue a sua mão e diga: saia! E saia em nome de Jesus. Que haja saúde para a tua vida, que haja salvação, libertação, em nome do Senhor Jesus. Gente, ajude-nos a fazer a obra do Senhor, contribua, acesse o nosso site para mais informações que está aqui no rodapé desse vídeo, tá bom? Nós estamos à disposição do povo de Deus, do reino de Deus, qualquer coisa entre em contato conosco, tá? Se inscreva nesse canal, é muito importante, curta, compartilhe e que Deus abençoe grandiosamente a você, a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.